Parei porque ninguém me ajudou, porque ninguém me apoiou, porque ninguém me incentivou, por isso eu parei. E se for você que está tendo que dar essa resposta para alguém? Eu parei porque ninguém me ajudou, eu parei porque ninguém me apoiou, eu parei porque ninguém me incentivava. Então, meu querido e minha querida, né, abençoado e abençoada de Deus, eu vim aqui trazer uma palavra poderosa para a tua vida, para te motivar, em nome de Jesus. Talvez você já parou, ou talvez você esteja pensando em parar, ou talvez você nunca nem começou, porque quando você pensou em começar, alguém chegou para você e disse, sossega, para, isso não é para você. E aí, você hoje tem uma resposta dessa, ninguém me apoiou, ninguém me ajudou e ninguém quis me incentivar. Então, em nome de Jesus, eu tenho uma palavra poderosa para a tua vida, fica até o final desse vídeo que você vai recomeçar, ou não parar naquilo que você já colocou em projeto, em plano, para chegar até o topo, para dizer glória a Deus, em nome de Jesus, louvado seja Deus. Não se esqueça de deixar o seu like, comenta, compartilha, para que mais pessoas possam aí ter acesso a esse vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. 100% das pessoas que um dia pensaram em ser grande, que um dia pensaram em fazer algo grande, que um dia pensaram, né, começar um projeto para chegar em algum lugar, né, para ser reconhecido, 90% dessas pessoas pararam no meio do caminho. E a resposta que ela tem hoje é, ninguém me ajudou, né, ninguém me incentivou, ninguém, né, me apoiou. Então, meu irmão, eu quero trazer algo de Deus para a tua vida, para que você não pare. E se você estiver parado, você venha recomeçar, porque Deus tem uma palavra poderosa para a tua vida em nome de Jesus. E 10% dessas pessoas que conseguiram aí, né, derrubar as muralhas, que conseguiu fazer com que o mar se abrisse para eles e eles chegassem no topo, ser reconhecido, conseguissem os seus objetivos, né, em nome de Jesus, essas pessoas, né, da mesma forma que você, né, ouviram aí, né, disseram que não receberam ajuda, não receberam apoio, não receberam aí, né, um incentivo, esses 10% também, irmão, não receberam esse apoio, essa ajuda, mas eles entenderam, eles não poderiam parar, eles entenderam que eles precisavam prosseguir na sua caminhada, é o que eu e você precisamos entender, porque na maioria das vezes, irmão, quando nós começamos um projeto, algo da parte de Deus para o nosso futuro, né, em quem nós esperamos, em quem nós confiamos, em quem nós acreditamos, naqueles que estão mais próximos da gente, naquelas pessoas que nós achamos que eles vão nos ajudar, nos apoiar de qualquer forma, de qualquer maneira eles vão nos apoiar, e aí, meu irmão, nós se frustra, porque é daí que vem o não, é de dentro da sua casa que na maioria das vezes vem o não, para com isso, você não pode, você não consegue, você é fraco, isso aí não dá certo para você. Então, as pessoas de dentro de casa, as pessoas da sua cidade, seus vizinhos, são os últimos que vão te apoiar. Ou seja, eles vão te apoiar quando vê você decolando, quando vê você crescendo, aí eles vão te apoiar. E muitos pararam por conta disso, porque os de dentro não apoiou, porque os de dentro não ajudou, porque os de dentro não incentivou. Então, parou, estagnou e agora não vai mais para lugar nenhum. Então, meu irmão, quando os de dentro, aleluia, não te incentiva, você pode ter certeza que Deus vai enviar os de fora, para te incentivar, para te apoiar e para te ajudar. Então, por isso, hoje você vai recomeçar ou começar aquilo que você nunca começou, né? Ou vai continuar aí firme, mesmo dizendo, mesmo os seus irmãos, mesmo os seus familiares, mesmo a sua mãe, o seu pai, a sua esposa, seja lá quem for, estiver dizendo, não, você não consegue, você precisa parar com isso está dando errado, já começou a dar errado desde o início. Ei, se Deus te colocou, né, nas tuas mãos, entregou um projeto nas tuas mãos, você não pode parar, porque você vai abrir o mar vermelho, você vai fazer as muralhas de Jericó cair por terra e você vai chegar aonde Deus disse que você iria chegar, em nome de Jesus. Então, eu quero trazer para você aqui hoje 3 homens bíblicos, 3 pessoas, né, que desafiaram aí, né, os familiares, que desafiaram aí os amigos, que desafiaram aí os parentes mais próximos, que desafiaram aí, né, a cidade onde nasceu, a cidade onde cresceu, e esses 3 homens, eles chegaram ao topo, eles foram reconhecidos, porque eles não olhou, né, para aquelas pessoas que não ajudaram, que não apoiaram e que não incentivaram eles a chegar aonde Deus tinha proposto que eles chegassem. Então eu quero começar aqui, irmãos, por José, né, José do Egito, muitos conhecem José como José do Egito, foi ali que ele foi exaltado por Deus, foi ali que ele recebeu de Deus a sua promoção, foi ali que ele recebeu de Deus, né, os benefícios, aleluia, glória a Deus. Por que ali no Egito? Porque na terra dele, irmãos, ele não foi reconhecido como tal. Talvez ele poderia ser governador lá em Canaã, né, mas ele foi no Egito. Por quê? Porque os irmãos dele, quando ele falou para os irmãos, olha, eu vou ser grande, olha, eu vou governar, olha, eu vou ser alguém na vida. Ei, meu irmão, isso trouxe já uma confusão para dentro da casa, isso trouxe já uma confusão para dentro do lar. Quando José disse que seria grande, que Deus ia exaltar ele, os irmãos dele olhou para ele e disse, você não. Quem é você, rapaz? Você é o menor da casa. Quem é você aqui no meio dos grandes? Você não é nada, você não é nem sossega, para. Vai lá cuidar da casa, vai trazer alimento para nós, vai trazer comida para nós, que era isso que José fazia. Então, meu irmão, José não parou por aí. A Bíblia diz que os irmãos de José tentaram matar José. A Bíblia diz que os irmãos de José jogaram José no poço porque descobriu que ele ia ser grande. Ei, os seus amigos, os seus irmãos, os seus familiares, às vezes, ele só quer que você cresça até o limite que não passa dele. Tentou passar deles, aí ele já tenta te matar. Ele já tenta jogar você numa cova, num poço ou vender você. Irmãos, José foi exaltado no Egito por outras nações, por outro povo, por outras pessoas que ele nem reconhecia, que ele nem conhecia. Mas Deus, quando tem um plano na nossa vida, aleluia, glória a Deus, nós iremos vencer. Queira irmão ou não, queira esposo ou não, queira filho ou não, queira mãe ou não, queira pai ou não, quando Deus tem um propósito na tua vida, você chega até o final. Então por isso que eu digo, José, ele não parou. José, ele foi fiel ao propósito que Deus tinha na vida dele, até lá no Egito, até na terra que não era a terra dele, ele foi fiel e Deus o exaltou de tal maneira que ele foi o maior naquela terra, da terra inteira, não só daquela cidade, mas de todo o mundo. José era o mais grande, porque José não parou quando os irmãos dele não quis ajudar, porque José não parou quando os irmãos dele não quis apoiar ele, porque José não parou quando os irmãos dele não incentivavam ele. Esse é um homem que venceu. Você pode pegar o exemplo desse homem e seguir adiante hoje com seus planos. Mas tem mais, eu tenho outro para você, para que você venha entender que você precisa recomeçar, para que você venha entender que aonde você parou no propósito, você precisa recomeçar o propósito de novo, imediatamente, e sabendo que os seus familiares, que os seus vizinhos, que na maioria das vezes, né, os seus amigos, sua mãe, seu pai, talvez eles não vão te apoiar, talvez eles não vão te ajudar.
ajudar, te encorajar, vamos vencer. Esses, irmãos, talvez vai ser os últimos que vai te procurar, que vai tentar te ajudar, que vai te incentivar, vai, você consegue, você é forte. Esses vão ser os últimos. Eu tenho mais 2 homens aqui que eu vou falar para você e você vai entender, né, em nome de Jesus, o porquê que Deus te chamou. Louvado seja Deus. Tem o outro homem que eu vou falar para vocês aqui, irmãos, se chama Davi. Esse todo mundo conhece. Esse, a história dele é cabulosa. Essa história dele vai mexer com você agora, que tá aí dizendo, eu parei porque não tive isso, não tive aquilo. Esse vai mexer com você. A Bíblia diz que Davi, louvado seja o nome do Senhor, viu uma oportunidade. Davi era um rapazinho pequeno, né, um jovem ali que cuidava de ovelhas, não tinha reconhecimento, ninguém reconhecia ele não era reconhecido em lugar nenhum. Mas Davi, ele viu uma oportunidade que ninguém viu, né? E aquela oportunidade que Davi viu era uma oportunidade que para ele era incapaz, né, de vencer aquela oportunidade que ele teve, que foi a oportunidade onde ele matou o gigante na presença de multidões. Aí a Bíblia vai dizer que Davi desce ali, né, ali pro campo de batalha, pro campo de guerra, ali pro arraial onde o povo estava reunido. Davi desce. E ali o gigante dos filisteus, né, ali o gigante estava, né, confrontando o povo de Israel. E Davi observou aquilo, Davi viu aquilo e Davi se colocou na posição, não, deixa comigo, eu vou lá, eu vou vencer. Uma criança, rapaz, um jovem, um adolescentezinho, começando uma história, um projeto, não, eu vou lá, eu vou vencer ele, eu vou vencer aquele gigante, eu vou derrubar Golias, eu vou matar Golias. Aí sabe quem estava lá, irmãos? Só para você ter uma ideia, os irmãos de Davi, olha só, os irmãos de Davi estavam lá. Quando eles viu Davi falando que iria enfrentar o gigante, ele disse, ei, sossega, isso não é para você não, ei, sossega, isso você não pode, seu lugar é lá no campo cuidando das ovelhas, seu lugar é cuidando das ovelhas do nosso pai, é lá que você tem que ficar, você não vem para cá tentar gigante não, que você não vai conseguir passar por isso, você não vai vencer isso, você não vai chegar, ele vai te matar, ele vai passar por cima de você, ninguém vai te aprovar nisso. Meu irmão, a Bíblia vai dizer que o povo que estava ali, os outros povos que estavam ali, né, sem ser os irmãos de José, para você entender, eu quero deixar bem, né, mastigadinho para você entender, né, ali tinham vários guerreiros ali, e os guerreiros que estavam ali começaram a aplaudir Davi pela decisão dele, começaram a gritar, né, começaram a falar, sabendo que Davi poderia, mas os irmãos de Davi estavam dizendo, não, isso aí não pode, isso aí não consegue, ao ponto de chegar, né, ali diante do rei. E quando chegou diante do rei, aonde Davi estava desafiando o gigante, né, o rei, a princípio, não acreditou também, mas o rei autorizou que ele fosse e continuasse a batalha. Ei, você está aí agora, tentando passar pelo obstáculo, né, e seus irmãos estão dizendo, não, meu irmão, para, chega com isso, encosta isso, deixa isso de lado, mas o rei vai olhar para você e vai dizer, vai, porque eu estou contigo. A Bíblia diz que Saul tirou as suas vestes e colocou em Davi, né, ali o seu colete, o seu escudo, a sua proteção. Pena que não cabia em Davi, mas ainda assim, Davi recebeu do rei, né, a autorização para poder vencer aquele gigante. Recebeu a aprovação do rei para vencer aquele gigante. Louvado seja Deus. Deus está olhando para você agora, meu querido, onde seus irmãos estão dizendo que você não ia conseguir, os seus familiares, os seus amigos, aquele de perto que não te apoia em nada, que não te ajuda em nada, que não te dá um incentivo, que não te ajuda você para nada. Ei, o rei está dizendo para você hoje assim, ó, vai porque eu sou contigo. Aqui, as minhas vestes estão aqui, eu coloco em você. Ei, você parou porque ninguém te ajudou, porque os irmãos não te apoiavam. Mas o rei, Jesus Cristo, ele te apoia. Continua no propósito, meu irmão. Não para não. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu tenho outro aqui. Esse aqui é muito importante. Esse aqui ainda vai falar mais ainda no teu coração. Jesus. Jesus, grande, né, maravilhoso, uma obra tremenda, né? Louvado seja Deus. Jesus não achou apoio dentro da tua casa. Jesus, ele diz assim, ó, não há profeta sem honra, a não ser dentro da sua própria casa, dentro da sua própria pátria, dentro da sua própria cidade. A Bíblia vai dizer que os irmãos de Jesus não apoiaram Jesus, não acreditaram, não deu credibilidade para Jesus, aonde os próprios irmãos dele disseram, olha, sai daqui e vai para Galiléia e vai para Judá. Vai para a Judéia, porque lá eles vão te apoiar, lá eles vão te aprovar, porque nós aqui já te conhecemos, você é um coitado, você não vai para lugar nenhum, né? Então foi isso que os irmãos de Jesus falaram para ele, louvado seja o nome do Senhor. Aí Jesus ele diz assim, ó, não há profeta sem honra, a não ser dentro da sua própria casa. Dentro da sua própria casa, irmão, você não vai ser honrado. Dentro da sua própria casa, na maioria das vezes você não vai achar ajuda, apoio para você seguir com o seu projeto. Muito pelo contrário, vão dizer que você não pode, vão dizer que você é um coitado, vão dizer que você precisa parar, que você precisa desistir, porque esse negócio não é para você. A maioria das pessoas que venceram hoje na vida, senta com alguém que já venceu na vida e tem uma conversa com ela. Conversa com ela. Dificilmente você vai ver, meu irmão, né, alguém que já venceu, desses 10% que eu falei, que já venceu, alguém que começou junto com ele lá embaixo, se está lá com ele, não está. Os irmãos de José não estavam com ele no Egito. Por quê? Porque os próprios irmãos de José foi que fechou a barreira, né? Foi que travou ali a barreira, né? Os irmãos de Davi, você não vai ver os irmãos de Davi sendo capitão, sendo comandante. Não, você não vai ver, porque eles fecharam o caminho, né? Eles bloquearam o acesso até o grande, até Davi, né? Jesus, do mesmo jeito, você não vai ver os irmãos de Jesus sendo os discípulos dele, né? Poucos, um irmão de Jesus foi discípulo de Jesus, os outros era tudo de fora. Sabe por quê? Porque os irmãos de Jesus não ajudavam, não apoiavam e não incentivavam. Muito pelo contrário, desmotivava Jesus, né, a não ir adiante no seu propósito. Desmotivava Davi a não ir adiante do seu propósito. Desmotivava José para não ir adiante